A primavera é a estação das flores, a estação da alegria, mas com ela podem chegar também as alergias respiratórias. E é disso que a gente vai falar agora com a Paula Albuquerque, que é alergologista, e com o Luiz Ricardo Martin, que é otorrino. Bom dia, gente. Bom dia. Por que as alergias ficam tão comuns aí na primavera? Porque as alergias são doenças respiratórias desencadeadas por alérgenos. E na primavera existem os alérgenos bem abundantes, né? O pólen é o grande vilão. Em locais que há muito vento também nós vamos ter a dispersão da poeira, que é composta principalmente por ácaros. E esses alérgenos, eles vão estimular o sistema imunológico de quem tem uma predisposição a apresentar sintomas, como sintomas nasais, nas rinites, sintomas de via aérea inferior, como na asma. Então é realmente uma época bem comum das alergias. E quais são as principais doenças que aparecem, que a gente pode considerar aí as doenças alérgicas que são comuns na primavera? Na primavera a gente costuma ter uma piora dos sintomas de rinite, que você observa coriza, o nariz fica escorrendo, os espirros, a irritação na mucosa nasal, irritação na mucosa ocular, com coceira, e sintomas também relacionados à sinusite, que pode levar até dores na face, dores de cabeça, asma, né, bronquite asmática com sensação de cansaço, tosse. A asma realmente pode ser desencadeada nesses períodos, principalmente nos pacientes que não estão tratados, né, não estão controlados. E qual que é a melhor maneira da gente se prevenir dessas doenças? No caso das alergias, o ambiente ele é fundamental para o desencadeamento dos sintomas. Então, se você controla o seu ambiente, como limpeza regular de locais que acumulam esses alérgenos, principalmente sofás, colchões, travesseiros, né? É muito importante que a gente higienize regularmente. A vacinação é extremamente importante, porque os quadros alérgicos eles podem ser confundidos com quadros infecciosos, como os quadros gripais. Então, vacinar é super importante, beber bastante líquido, lavar o nariz, que é a porta de entrada desses alérgenos, são alguns cuidados que a gente orienta aos pacientes. A lavagem nasal, ela pode ser uma aliada? Ela é um aliado, porque a resposta imunológica ela ocorre com o encontro do alérgeno com esse sistema imunológico. Então, na lavagem nasal, que é a porta de entrada para a maioria das alergias respiratórias, faz com que não haja esse encontro e, consequentemente, a resposta não ocorra, não gerando sintomas. Agora, a gente vai ver umas dicas sobre lavagem nasal com o Marcílio Araújo, que é farmacêutico. Roda aí. Marcílio, a lavagem nasal é um bicho de 7 cabeças para muita gente, né? Isso, é verdade. Mas, na verdade, trata-se de um procedimento bastante simples, né, onde você vai utilizar o soro fisiológico e uma seringa, geralmente uma seringa de 10 ml, porque aqui você pode colocar a quantidade que você deseja, de acordo com a idade do paciente, tá? Geralmente, em recém-nascidos e bebês, você utiliza de 1 a 3 ml, e em crianças maiores e adultos, você utiliza de 5 a 10 ml de soro fisiológico. A posição correta é que o paciente esteja em pé ou sentado, tá? Em adultos, você pode fazer esse procedimento na pia do banheiro, você inclina o corpo um pouquinho para frente, a cabeça para o lado, e aí você coloca o soro em uma narina para sair na outra narina, tá? E em bebês você segura ele na posição assim, na frente do espelho e coloca o soro na narina para sair na outra do mesmo jeito, segurando a cabecinha para que ele não se mexa e venha se machucar. É um procedimento que pode ser feito diariamente, quantas vezes por dia? É um procedimento que não oferece risco, então ele pode ser feito diariamente, tá? Indicado fazer 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, porque vai facilitar a respiração durante o sono, melhorando a qualidade do sono. Aqui a gente tem também o inalador e nebulizador. Por que é importante usar esse recurso, Marcílio? Pronto, esse inalador e nebulizador, eles têm uma função bastante semelhante, tá? Em alguns locais você vai encontrar o nome inalador e outros nebulizador, mas a função deles é facilitar a penetração do medicamento nas vias aéreas, tá? Alguns especialistas não recomendam a utilização dele só com soro fisiológico. É necessário que tenha algum medicamento, porque o soro ele vai funcionar como um veículo para facilitar a administração do medicamento, tá? A absorção do medicamento nas vias aéreas, tá? Outro produto bem importante é o umidificador. Esse aqui, ele, diferente do nebulizador, ele é utilizado com água, tá? E ele vai aumentar a umidade do ambiente, tá? Principalmente nesses períodos que a umidade está muito baixa, né? A umidade está abaixo de 60%, é recomendada a utilização do umidificador. Gente, o sono, ele pode ficar prejudicado?
nessa época do ano por conta das alergias? Com certeza, a obstrução nasal vai gerar uma péssima noite de sono, né? Você não vai conseguir respirar corretamente pelo nariz, você vai ter uma respiração bucal, com ressecamento da mucosa da garganta, a sensação de pigarro, você acorda de manhã como se estivesse com aquela faringite. E essa péssima respiração nasal vai gerar com certeza um aumento da sonolência diurna. E qual que é a relação entre o mau hálito e as alergias? Bem, com a inflamação da mucosa nasal, há um aumento da secreção dessa mucosa. E o acúmulo dessa secreção no nariz, atrás do nariz, que a gente chama de rinofaringe, como também gera um aumento a gente chama de hiperplasia da mucosa oral. Todos esses fenômenos inflamatórios na mucosa vão gerar uma sensação de halitose, ou seja, de mau hálito durante a respiração. Vocês falaram bastante sobre a limpeza do ambiente, né? Esses cuidados que a gente deve ter. Quem tem pet em casa, tem alguma coisa a mais que precisa fazer? Existem alguns estudos que mostram que a presença de animais de estimação na primeira infância tem um efeito protetor, né? Então estimula positivamente para que o paciente não desenvolva um quadro de alergia. Mas uma vez alérgico, se sensível a esses pets, né? E aí para isso é necessário uma investigação, porque nem todo mundo vai ser sensível aos pelos. Mas nos pacientes que são, aí você precisa sempre banhar o seu pet, né, regularmente, usar aspirador de pó para poder também retirar esses pelinhos que possam ser estímulos para os quadros de crise de alergia. A gente vai ver agora a história, inclusive, da Giovana Santana e que ela modificou a alimentação dela para controlar as crises de rinite. Roda aí. Os meus sintomas de rinite iniciaram na fase de adolescência. E eu tinha muita crise, com muita coriza, irritação, obstrução nasal. E eu acho que começaram por conta do meu pai que fumava, então eu sentia aquele cheiro, muita poeira, ácaro, mofo. Isso impactava muito na minha vida porque eu tinha crises semanais. E aí eu sentia que nessa época de primavera, do pólen, das flores, aquilo piorava, muito vento, e isso me irritava mais ainda. E na vida adulta continuou eu tendo muita crise, tomava muito remédio, fui para o hospital, aquilo me atrapalhava no meu trabalho, nos meus estudos, e eu tentei todo tipo de tratamento, até que eu comecei a perceber quais eram os gatilhos inflamatórios que desencadeavam a minha rinite. Não era só a poeira, o ácaro, o pólen, além disso tinha também a questão de alimentação inflamatória. Eu comia muito errado, eu tinha hábitos não saudáveis, e quando eu percebi isso, eu passei a ser acompanhada com nutricionista, mudei a minha alimentação, mudei meu estilo de vida, hoje eu faço exercícios físicos. Eu não só retirei alimentos inflamatórios, mas eu introduzi alimentos anti-inflamatórios na minha vida para que não desencadeie as minhas crises. Então, além dos bons hábitos, existem tratamentos hoje em dia para as alergias? Como alergologista, né, a nossa menina dos olhos é a imunoterapia, porque através do que os pacientes chamam de vacinas de alergia, a gente consegue modificar o comportamento do sistema imunológico. Então, um paciente que nasceu com a predisposição genética para ser alérgico e desenvolveu essa alergia ao longo da vida, ele consegue, através desse tratamento, ter uma mudança do seu status, né? A gente costuma comentar que é a única terapia capaz de mudar o curso da doença alérgica e dar uma qualidade de vida, deixa o paciente livre da doença. Quando procurar um médico, quais os tratamentos que existem hoje em dia? Bom, toda vida que o paciente ele tiver bastante sintomático, tiver com o nariz muito obstruído, escorrendo muito, a coriza, tossindo, é importante procurar o seu médico para fazer um tratamento medicamentoso, não só lavagem do nariz, como a gente já falou anteriormente. A gente tem que usar antialérgicos, que a gente chama de antihistamínicos, de última geração, e o uso de corticoide tópico nasal. É importante frisar que não use os chamados descongestionantes tópicos, que o pessoal tem bastante costume de ficar, a gente chama viciado, e o uso constante desses descongestionantes tópicos nasais leva a um fenômeno do vício. Isso pode irritar a mucosa nasal e até agravar os sintomas de obstrução nasal. Ótimo, obrigada, viu, gente? Obrigada a você. De nada. E agora presta atenção nesse recado.